Bem-vindo ao curso básico de raio-x estático. Este é o módulo 4, usando templates. Neste módulo nós vamos aprender como a gente pode inserir uma simulação dentro da outra usando templates. Então, vamos pegar o módulo que nós construímos no caso anterior, que é a planta de gás refrigerada. Essa planta de gás refrigerada contém um equipamento chamado chiller, cujo o serviço é resfriar o nosso gás até uma determinada temperatura suficiente para enquadrar os seus gás de acordo com o critério de ponto de orvalho de gás, de hidrocarbonetos. E então sabemos aqui, por meio do chiller, quanto de energia nós precisamos tirar dessa corrente. Então, aqui está em heat flow 1,452 vezes 10 a sexta kJ por hora. Bom, esse serviço terá que ser feito por uma outra simulação. No caso, nós vamos utilizar o de refrigeração de propano, que vamos comunicar via o chiller aqui. Então vamos fazer isso. Inicialmente eu vou chamar a nossa paleta de operações unitárias, pressionando F4 no teclado. E agora eu vou escolher então uma subflow sheet, um subfluxograma. Vou adicioná-la à minha simulação com um clique. Em um segundo clique, vou tentar colocar aqui. Bom, imediatamente ele abre uma mensagem, um subflow sheet options, onde eu posso ler uma template existente, começar uma inteiramente do zero, ou exportar objetos que anteriormente eu poderia ter copiado. Bom, a nossa opção vai ser ler um template já existente, que a gente já preparou no módulo 2. Vamos ler então o template existente, read. E então vou escolher aqui o meu template, que é o ciclo de refrigeração de propano, TPL. Abrir. E então nós podemos observar quais são as correntes que podem fazer conexão com esse template. As correntes internas estão disponíveis para entrada, que é o QChiller e o QComp, e uma corrente está disponível para saída, que é o QCont. A nossa opção aqui será o QChiller, que faz o papel do outro lado do trocador de calor, do chiller, mas dentro do ciclo de refrigeração de propano. Bom, então para conectar basta nós escolhemos qual é a corrente desse ambiente principal que vai se conectar. Eu vou selecionar aqui, nosso caso é o chiller Q. Pronto, já está conectado. Vamos ajeitar um pouco a nossa simulação. Pronto. Eu vou abrir então a Flow 1, essa é a nossa subfluxograma. E vou entrar dentro do ambiente da subfluxograma. Então, clique em Subflow Sheet Environment. Pronto. Então, vocês podem observar que aqui está o nosso chiller Q recebendo a energia necessária para ser retirada, 1,452. Então, agora sabemos quanto de propano nós vamos precisar, 156,3 kmol por hora. E também uma energia de compressor de praticamente 240 kW por hora. Bom, o interessante é a gente observar aqui que esse subfluxograma está sendo executado sobre a tutela do pacote termodinâmico de SRK, Suave Riedel-Schkonk, enquanto que o fluxograma principal está sendo processado com o pacote termodinâmico do Peng-Robinson. Podemos observar isso aqui no nosso canto inferior esquerdo, e se a gente for nas bases da simulação. Vou clicar agora aqui em Properties. Muito bem, a gente pode observar então que existem dois bases, Basis 1 e o Basis 2. O Basis 1 está definido como Peng-Robinson e o Basis 2 está definido como SRK. Então a nossa simulação, se a gente abrir qualquer corrente aqui na nossa simulação, a gente pode observar que ele está usando o pacote termodinâmico Fluid Package Basis 2. Enquanto que se nós formos para o ambiente principal, a gente pode escolher aqui em Flow Sheet, Modify, Go to Parent, a gente sobe um nível e vai para o fluxograma principal. Então aqui dentro do fluxograma principal, qualquer corrente, a gente pode observar que está utilizando o Basis 1, Peng-Robinson. Muito bem. Essa
Então fizemos a conexão. Esse subfluxograma agora faz parte desta simulação. É como se nós tivéssemos feito uma cópia daquele template e inserido aqui. Porém, essa simulação ela representa apenas uma estimativa inicial, porque ela contém ainda alguns problemas. Nós estamos vendo aqui que a temperatura necessária para resfriar o gás é de menos 15,15. Como nós estamos transferindo apenas energia e energia não tem temperatura, pode ocorrer coisas desagradáveis. Por exemplo, vamos aqui no ambiente do subfluxograma. Eu poderia, inadvertidamente, por exemplo, trocar a temperatura dessa corrente 3 para menos 10. E não há nenhum problema, a simulação continua sendo calculada, não existe nenhum tipo de aviso, e aqui também no nosso ambiente principal, nenhum tipo de aviso, mas a gente sabe muito bem que pela segunda lei da termodinâmica isso seria impossível, a gente não conseguiria resfriar um fluido de processo até menos 15 com um fluido a menos 10. Então, na verdade, para evitar esse tipo de inconveniente, a gente precisa, então, modificar essa simulação para que ela se torne mais robusta e, e evitando possíveis erros. Então, na verdade, o que nós devemos fazer é substituir esses dois aquecedores e resfriadores por um trocador de calor realmente e transitar entre um subfluxograma e o outro uma corrente material. Então, eu vou fazer isso a partir de agora. Então eu vou substituir o meu chiller, vou excluir o chiller, selecionei e del do teclado para excluir. Eu vou excluir momentaneamente esse adjust. Não vou excluir não, eu vou desconectar o adjust usando break connection. Então clicando em break connection, depois na linha eu desconecto, para não atrapalhar a minha construção. E agora então eu vou inserir um trocador de calor realmente, com casco e tubo. Então F4 para aparecer a paleta. Agora eu escolho aqui o Heat Exchanger. Vou colocar o Heat Exchanger cá. E vou conectar então o gas to chiller à entrada do meu tubo e a saída ao gas to LTS. Vou completar as informações de Heat Exchanger. Vou executar um double clique sobre ele. Ele vai abrir então a janela de propriedade. Em Parameters, Design Parameters, eu vou inserir então o ΔP. O ΔP do tubo é o mesmo ΔP do resfriador, 35 kPa. E eu já posso me antecipar e colocar também o ΔP do Shell, que é o mesmo ΔP do aquecedor que está dentro do subfluxograma, que era 7 kPa. Aqui em Shell Site, 7 kPa. Muito bem. Então, o que eu devo fazer agora? Eu preciso extrair uma corrente material do meu subfluxograma, trocar calor, trocar energia com essa corrente de fluxo de processo e voltar para o meu subfluxograma. Então, eu vou fazer isso da mesma maneira que eu fiz aqui. Eu vou excluir o aquecedor que está dentro do subfluxograma. Essa corrente de energia também agora está caduca, não necessito mais, então eu posso selecionar e excluir, del, sim. E agora eu vou então entrar dentro do meu subfluxograma. Vou no ambiente do ambiente de subfluxograma e vou excluir esse chiller, que agora não é mais necessário. Então eu posso selecionar del, posso selecionar também o chiller Q, que está caduco, não é necessário mais. Sim. Então essa corrente número 2, ela deve sair daqui, ir até o fluxograma principal, trocar calor e retornar como corrente número 3. Então eu vou colocar isso então lá no meu subfluxograma principal. Vamos então go to parent para voltar ao subfluxograma principal. Agora observem que eu tenho disponível para entrada a corrente número 3 e tenho disponível para saída a corrente número 2. Então eu vou criar uma corrente com o mesmo nome, número 3, para a corrente de entrada, 3, e também uma corrente para a saída, uma corrente número 2. Muito bem, agora estão disponíveis para eu poder fazer a conexão. Então a corrente número 2, ela entra
no casco. Vamos fazer aqui uma rotação nesse trocador para fazer uma disposição melhor dos nossos equipamentos. Eu vou digitar X do teclado para fazer uma rotação em torno do eixo do X. E agora eu vou conectar a corrente número 3, então, à saída do meu casco. Muito bem, já está conectado. Porém, ainda não foi calculado. Ainda não foi calculado, porque ainda resta um pequeno detalhe. Qual o detalhe que resta? Aqui em Flow 1, vamos entrar dentro de Flow 1. Vamos olhar aqui dentro das propriedades e pode observar que existe uma aba chamada Transfer Base. É a base da transferência. Então, o que significa isso? Existe uma corrente número 2 que está interna ao subfluxograma, lá ela está sendo calculada usando o SRK. E existe uma outra corrente número 2 que está no ambiente principal, que está sendo calculada usando o Peng-Robson. Então, ele tem que refazer o flash. Então, ele vai pegar os dados da corrente número 2 internas, vai transferir os dados para a corrente externa e refazer o flash. Agora, como ele vai refazer o flash? Ele vai pegar, como está definido aqui, ele vai pegar a temperatura e a pressão e refazer o flash. Mas também poderíamos pegar a fração vaporizada e a temperatura, a fração vaporizada e a pressão, e a pressão e a entalpia. Como a gente precisa, para a corrente número 2, realizar o cálculo pressão e entalpia, neste caso, o mais adequado, então, é usarmos a transferência pressão e entalpia. Da mesma maneira que a gente vai precisar dessa entalpia também na corrente número 3. Então, também vou escolher aqui pH, o flash pH. Pronto. Ele já calculou as correntes e observem que o meu trocador está com a borda amarela, porque existe um warning. Vou fechar então essa propriedade da Subflowsheet e vou abrir então as propriedades do meu trocador. Muito bem, Temperature Cross. Então ele executa o cálculo, mas ele mostra que existe um problema. E o problema consiste na temperatura da corrente número 3. Não podemos resfriar um fluido frio a uma temperatura mais baixa do que o fluido de serviço. Então, a gente está sendo avisado, agora sim, está um pouco mais robusto. Podemos então consertar esse pequeno detalhe, retornando ao subfluxograma, e então inserindo aqui um valor correto da temperatura da corrente número 3, menos 20. Muito bem. Podemos então retornar ao nosso ambiente principal, e ele executa o cálculo normalmente. Então, temos toda a nossa simulação agora calculada. Com isso, nós terminamos aqui o nosso módulo 4. Nos vemos no próximo módulo.